Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos de volta aqui com a nossa live, né? Tivemos um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido, né? Graças a Deus. E como nós estávamos aqui dando sequência, então, boa noite, pastor Carlos. Boa noite, pastora Dilson, mais uma vez. Deus abençoe, a todos os que estão nos ouvindo nesta noite. Com certeza uma noite especial. Temos um tema bastante especial também. Queremos chamar a atenção dos irmãos para estarem bastante atentos, porque com certeza o nosso objetivo é realmente trazer edificação, consolo e exortação. Então Deus abençoe-nos nessa noite, que Deus fale assim de uma forma profundamente conosco, que nós possamos, depois de ouvir, de receber, sairmos realmente do campo do conhecimento para a prática, Jesus Cristo, ele fala, olha, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então esse é o nosso desejo, compartilhar um pouco do conhecimento de Deus, um pouco de conhecimento da sua palavra, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a transcrição da própria perfeição de Deus. Então Deus abençoe, uma boa noite em o nome de Jesus Cristo a todos. Maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma noite especial para o nosso irmão Gislaine, ligadinha conosco, nosso irmão diácono Sidney Almeida também ligadinha conosco, e você que está também ligado conosco, olha, manda um joinha para cá, manda uma paz do Senhor, uma boa noite, para que o seu nome possa aparecer aqui, a gente possa mandar um abraço para você também, em nome de Jesus Cristo. E como nós já falamos aqui, o nosso tema hoje são os 10 mandamentos, e está aberto para você também. Se você quiser mandar a sua pergunta, a sua sugestão, se você quiser mandar aí a sua dúvida, estamos aqui abertos para estar respondendo a sua pergunta, ok? E pastor, nosso tema hoje é muito importante, olha, os 10 mandamentos, os 10 mandamentos ou decálogo, que significa 10 palavras. Esse é o nome dado ao conjunto de leis divinas que, segundo a Bíblia, foram escritos diretamente por Deus, o Jeová, o Senhor que ali entregou, essas leis, os 10 mandamentos ali ao seu servo, nosso irmão Moisés. Moisés, ele foi o libertador, também foi o legislador de Israel, os irmãos sabem disso, ali no contexto ali da antiga aliança. E os 10 mandamentos, eles aparecem em duas ocasiões na Bíblia, pastor. Olha que interessante, a primeira está escrita no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 1 ao 17, os irmãos sabem, e a segunda está no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, também no verso 6 ali, ao verso número 21, é o mesmo teor ali e a mesma essência, tá ok? Essa apresentação das tábuas da lei, se deu-se em duas ocasiões aí, especiais aí, tá ok? Pastor, com certeza nós vamos aprender um pouco a respeito desse assunto hoje, É verdade, o assunto é bastante amplo, pastor Deus? O assunto é bastante complexo, dá para dividi-lo, subdividi-lo, dá para nós passar aqui uma semana. Verdade, vai longe. É muito assunto, então nós temos orado também a Deus, no sentido assim de que Deus nos conceda uma direção, o Espírito Santo de Deus nos conceda uma direção para que naquilo que nós formos tratar, que nós possamos ser úteis, possamos com certeza trazer edificação, consolo ou exortação através do ensino, porque com certeza o assunto é absolutamente extenso, O assunto nós podemos contextualizá-lo a Bíblia toda. Então, com certeza, eu acredito mesmo que o Espírito Santo nos dará uma direção e nessa direção nós vamos, com certeza, nos aprofundarmos um pouco mais e conhecermos um pouco mais da palavra, do quais são os propósitos, os objetivos pelos quais Deus trouxe a lei à nação de Israel. Glória a Deus. Olha, um abraço para a nossa irmã Rose Furtado, ligadinha conosco. Olha só, a paz do Senhor, sejam abençoados em nome de Jesus. Irmã Rose, a paz Deus abençoe, viu? Muito obrigado aí pela sua participação conosco aqui, tá ok? E vai compartilhando para nós, tá ok, irmãos? Por gentileza, a gente pede esse favor para você, que você compartilhe para que chegue um número maior de pessoas em nome de Jesus, tá ok? Nosso irmão Marcinho também, o nosso Márcio Tecadista, ligadinho conosco, um abraço em nome de Jesus Cristo. Pastor Carlos, nós sabemos então, que os 10 mandamentos, ele é conhecido aí universalmente, mundialmente, assim como aí a oração do Pai Nosso é muito conhecida, os 10 mandamentos também, ele é muito conhecido. E eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte, pastor, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, na verdade, pastor, nós já temos falado aqui, eu acredito que aqueles que nos acompanham mais
algum tempo, já está acostumado a ouvir algumas coisas, né? Qual é a nossa linha de teologia, de conhecimento, de apresentação da palavra de Deus. Mas os 10 mandamentos, na verdade, né, eles são algo, né, vamos dizer assim, resumidíssimo, né? E os 10 mandamentos, eles falam, na verdade, né, Jesus Cristo, né, pastor? Disso mais para frente nós vamos falar sobre isso. Ele resume, né? Ele resume os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos, né? Ali em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40, né? Ali Lucas capítulo 10 e Marcos também, capítulo 12, do 28 ao 34, ele fala, né? Quando perguntaram para Jesus qual é o grande, principal mandamento, ele diz que o grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? E depois ele diz que o segundo é idêntico a esse, né? Amar o próximo como a si mesmo. Mas em Deuteronômio 5 e em Êxodo 20, parece que nós não vemos, né, esse segundo mandamento aparentemente. Mas, na verdade, os 4 primeiros mandamentos, Deus ele quer normatizar, né? Normatizar o relacionamento do homem para com ele. E nos outros 6 mandamentos, né, a partir do 5º até o 10º, ele normatiza, ele organiza o relacionamento do homem com o homem. Então, os 10 mandamentos, eles visam, né, orientar, regulamentar as ações do homem para com o Senhor, seu Deus, e a relação horizontal entre homens e homens. Então, os 10 mandamentos, na verdade, é um resumo, né, do que Deus ele requer do ser humano. E nós, mais para frente, como nós já temos falado, nós vamos trazer um pouco mais de luz a respeito dessa questão dos 10 mandamentos, né? Que Deus, na verdade, ele revelou-se no sentido de trazer aos homens, né, o seu caráter, né? A sua bondade, a sua misericórdia, mas em si mesmo, né, os 10 mandamentos, eles revelam, na verdade, a própria essência e o próprio caráter de Deus, que nós iremos tratar isso de uma forma mais ampliada para frente. Graças a Deus, que maravilha, né? Olha só, entrou aqui a nossa irmã pastora Vacia, entrou aqui, olha, a paz, que Deus dê graça e sabedoria para vocês, para tratar de um tema tão importante. Amém, pastor. Deus abençoe, com certeza, né, pastor Carlos? Amém. É um tema muito importante. Então, pastor, os 10 mandamentos, então, podemos dizer que é um resumo, né, do relacionamento entre Deus e o homem, e relacionamento entre o homem e o homem também. São 2 direções que Deus lhe dá, então. Isso é a exigência de Deus, né, para com a sua criatura. É assim, uma coisa bem resumida, né? Uma coisa bem simplória, vamos dizer assim, se nós podemos dizer que alguma coisa, alguma explicação é simplória. Mas né, adentrando ao programa, com certeza nós estaremos trazendo um pouco mais de luz a respeito da realidade dos 10 mandamentos, né? Porque a partir dos 10 mandamentos, Deus, então, os judeus, né, até tem uma coisa interessante que eu queria trazer aqui, para os judeus há, na verdade, 613 mandamentos, né? Ali na Bíblia hebraica, a nossa Bíblia, são 613 mandamentos que tem ali em Êxodo, no Levítico, né? Deuteronômio, Números. Os judeus estudando, dá 613 mandamentos. 248 mandamentos são positivos, né, do que se deve fazer, como se comportar. E 345 são negativos, que falam: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, né? Até nos próprios 10 mandamentos tem lá: não matarás, não cobiçarás, não dirá falso testemunho.
mas diz lá também: honra seu pai e sua mãe, né? Guarda o sábado, santifica o sábado, o Senhor é o único Deus. Então são mandamentos tidos como positivos e negativos, né? Aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. É uma curiosidade, né, muito interessante também, que os 248 mandamentos positivos é idêntico ao número de membros do corpo humano. Né? O corpo humano tem 248 membros, e os 365 que são mandamentos negativos, né, dos 613, é o número do ano, né, 365. E é interessante que esses todos os mandamentos, né, tirando os que são repetidos, né, porque repete alguns, dá exatamente 613 palavras. Exatamente, né, 613 palavras. Então são 248 mandamentos positivos, 365 negativos, e dá 613 ao total. E é exatamente 613 é o número de palavras, né? Você excluindo os mandamentos que são repetidos, né, em Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Número, tirando os repetidos, dá exatamente 613 palavras, né? Então é uma curiosidade maravilhosa, tremenda. E esses 10 mandamentos, na verdade, eles se espalham, né? Eles se alargam, eles se esticam, eles são assim de uma forma ampliada, né? Eles são tratados de várias formas, mas eles são o centro, né? São o centro, e desses 10 mandamentos, com certeza um é o principal, de onde saem todos, né? Um só é o mandamento, e desses mandamentos, ele na verdade, ele organiza, como nós falamos, o relacionamento entre o homem e Deus, verticalmente, né? E entre os homens e os homens. Maravilha, louvado seja. Que coisa interessante, né, pastor? Né? Eu sempre falo aqui, pastor, a gente que estuda a Bíblia, enfim, né? As pessoas também que com certeza estão nos vendo aí, estudam também, a Bíblia é uma coisa fantástica, né? É uma coisa assim, você vai vendo, né? É profundo demais, é muito lindo, na verdade, de ver, né? Como que se encaixa perfeitamente a palavra de Deus. Pastor Carlos, acho que 2 perguntas que realmente, praticamente é uma só. Agora, para que serve os 10 mandamentos e qual é a utilidade em minha vida? Na verdade, né, os 10 mandamentos, como nós falamos, né, ele tem o objetivo mesmo, né, de normatizar, né, o nosso comportamento. Esse é o grande, né, objetivo dos 10 mandamentos, né, que na verdade é um resumo, né, de todo o nosso relacionamento humano, né? Então, nós, por exemplo, nós vamos ampliar isso com certeza, né? Ninguém hoje, né, e ninguém nunca foi salvo, né, por observar os mandamentos, né? Nós sabemos que a salvação, ela é pela graça. Mas uma vez salvo em Jesus Cristo, nós devemos procurar, né, normatizar o nosso relacionamento, né, entre nós e Deus, segundo as Escrituras, né, que tem por base os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos. E nós devemos normatizar, né, regrar o nosso comportamento entre nós, os homens, né, tendo como base os outros 6 últimos mandamentos, que diz, né, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe, né? São 6 mandamentos que diz respeito ao nosso relacionamento. Então, né, esses mandamentos, na verdade, nós devemos procurar praticá-los, não para sermos salvos, né, mas porque nós hoje somos salvos, né? Sendo salvos, nós temos a oportunidade
com a introdução do Espírito Santo em nós, né? com a nossa regeneração, com o nosso novo nascimento, aí nós temos condições de observarmos a lei, né? Como diz lá em Ezequiel 36, verso 26, que Deus diz que Ele ia fazer um novo pacto, Ele ia descer à terra, Ele ia entrar no homem, e Ele tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne sensível, ia colocar o próprio Espírito dele dentro de nós, para que nós tivéssemos condições de observar as suas leis e guardar os seus mandamentos. Maravilha, glória a Deus. Um abração aqui para o nosso irmão presbítero Rondinelli, também ligadinho conosco. Rondinelli, um abração, viu? E manda para cá, viu? O Rondinelli é teólogo, viu, pastor? Você sabe disso, né? Manda para cá, o presbítero, a sua pergunta também, o seu questionamento, enfim, né? Nos ajuda aí, tá bom? Você que está nos vendo aí, tem a liberdade, né? Você, teólogo aí que está nos vendo, tem a liberdade de estar nos ajudando aqui, nos auxiliando, né? Nessa importante obra que nós temos aqui, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Pastor Carlos, nós sabemos que tem aí o Novo Testamento e o Velho Testamento, e existe assim, uma divergência muito grande aí para mim de algumas pessoas, no sentido que eles dizem o seguinte, que os 10 mandamentos foi escrito lá no Antigo, né, Testamento, então na Antiga Aliança, segundo eles falam, na Velha Aliança. Então, ele não tem valor agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. Isso procede, né? Ou seja, os 10 mandamentos, eles são atuais ou não nos nossos dias? Os 10 mandamentos são mais do que atuais nos nossos dias, né? O próprio Jesus Cristo, né? E essa é uma contradição muito grande, há uma ignorância muito grande, há um não saber muito grande a respeito, porque quando ele diz lá, nós já falamos aqui várias vezes, os nossos queridos devem se lembrar, quando ele diz lá em Mateus 5,17, que ele não veio revogar a lei, né? Lembra que nós falamos isso? Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 13, né, verso 8, 9, né, 10, ali ele diz, né, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então ele diz que, né, o cumprimento da lei é o amor. Então, se Jesus Cristo ele veio cumprir a lei, né, ele amou, né? A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, né, com aquilo que Deus propôs a ele. Então, ele cumpriu a lei, né, no nosso lugar, para que nós fôssemos, então, né, justificados perante Deus. Então, né, essa questão dele cumprir a lei, nós não precisamos mais. O Velho Testamento é uma falta de saber, é uma falta de discernimento muito grande, né, porque com certeza, né, nós temos, né, uma obrigação moral de conhecermos a Deus, dependemos de Deus para que nós possamos, né, cumprir essa lei cuja base, cujo cerne, cujo centro dela é o amor, né? Porque como nós temos falado, os irmãos sabem, têm nos acompanhado, a Bíblia diz que, então, que o cumprimento da lei, Paulo escreve isso lá em Romanos, né? Quem ama o próximo, ele tem cumprido a lei, né? E ele diz, olha, por isso diz lá, não adulterarás, não furtarás, não roubarás, e se qualquer outro mandamento existe, tudo se resume nesta palavra, né? Ame, né, o amor, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? E nós sabemos que Deus é amor. 1 João 4, verso 8 e 16 diz que Deus é amor. Então, como nós falamos, a transcrição da perfeição de Deus está relatada nos 10 mandamentos, que é o resumo do resumo, né? E em todo ali o Velho Testamento, e ali no Novo Testamento, Paulo e os autores também não acrescentam mais nada, mas eles
eles escrevem a respeito desses mandamentos. Então, né, eu não mato. Por que eu não mato? Eu não mato porque eu amo, eu não roubo porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, por isso eu não tenho outros deuses diante de mim, né? Eu não adultero porque eu amo. Então o centro, a essência, a base da lei é o amor, né? E Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, né, todo o requerer de Deus, assim no sentido de organizar a vida do ser humano, é para que o ser humano ele ame, né? Ele viva uma vida em amor, e amor nós sabemos que é serviço, né? Jó, nós já falamos, Jó 34:14, diz assim: se Deus pensasse em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito, o seu sopro, toda a carne expiraria, e nós, os seres humanos, voltaríamos ao pó. Então, por ele não pensar em si mesmo, ele soprou o Espírito, porque a Bíblia diz que, Paulo escreve aos Coríntios, todas as coisas existem por amor a vocês, né? Tudo existe, o universo existe por amor a nós. Então, o amor, como João diz, né? Não amemos de palavra e de língua, mas de fato e de verdade, né? O amor são ações favorável às pessoas, para ajudá-las, para levantá-las, para honrá-las, para acolhê-las, para vesti-las, para sustentá-las. Isso é amor, né? Não devemos amar. Então Deus, ele diz que ele não pensa em si mesmo. Então ele tomou uma atitude, ele fez algo, né? Ele soprou o seu espírito, ele repartiu de si mesmo. E a Bíblia diz em Romanos, 1 Coríntios 13, verso 5, que o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Então, né, a essência da lei de Deus, que é o amor, não foi revogada e jamais será revogada, né? Nós realmente devemos procurar depender do Espírito Santo para que nós possamos cumprir a lei de Deus, que é a lei do amor, que é viver em amor, né? Que é viver, né, exalando isso que é a essência de Deus, que é realmente o amor. Então não tem como, né, ser revogados, mas por falta de entendimento é que, na verdade, as pessoas acham, o Velho Testamento passou, não existe isso, né? Isso não existe. Realmente, Jesus, ele cumpriu, tanto como nós já falamos, nessa lei, que é a lei moral, como a lei cerimonial, né? Que era todas aquelas, como nós já falamos, todas aquelas figuras apontavam para Jesus Cristo. Tanto que a lei diz, né, que em Romanos, capítulo 10, verso 4, né, nesse mesmo capítulo, pastor Adilson, nossos queridos, né, que lá no verso 8 até o verso 10, nós falamos que de sorte que o cumprimento da lei é o amor. 10, 4, ele diz que o fim da lei é Jesus Cristo. O fim da lei é Jesus Cristo, né? E fim, ali nós já falamos isso, o fim é telos, né? T-H-E-L-O-S, telos, né? O fim da lei, né, que Deus deu, todas aquelas leis que ele deu no Velho Testamento, que é resumido nos 10, né? O fim da lei é Cristo. Ou seja, qual é a finalidade do homem? Da lei, a finalidade da lei, né, ela aponta para o Cristo, né? Ela aponta para o homem perfeito, para o homem que ama, para o homem que obedece a Deus, né? Então, a finalidade da lei é produzir homens, né, idênticos a Deus. E é interessante que a Bíblia diz em Colossenses 3,14, que o vínculo da perfeição é o amor. O que nos une à perfeição de Deus? É quando nós amamos, né? Porque Deus é perfeito, a palavra de Deus é perfeita, né? Capítulo 19 de Salmo, verso 3, que a lei do Senhor é perfeita, Deus é perfeito, e o amor é o vínculo, né? Aquilo que nos une à perfeição, une-nos a Deus. Então, com certeza, nós somos chamados, na verdade, a amar.
a não procurar os nossos próprios interesses e a viver esta vida, né? Por isso que Jesus Cristo, ele diz: quem vê a mim, vê o próprio Pai, né? Porque ele, na verdade, ele viveu uma vida de completa rendição, e a manifestação desse, como diz João, ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua própria vida pelos seus irmãos. E é exatamente isso, a essência, o amor supremo de chegar dar a própria vida. E assim como Deus, né, entregou o que era de mais precioso, o próprio Cristo também entregou a sua própria vida preciosa em favor do resgate das nossas vidas. Então nós somos orientados pela palavra de Deus a amar. Graças a Deus. Que maravilha, né? Amai uns aos outros, né? Assim como eu vos amei. Tem até um hino muito antigo do Zé de Paulo, é muito bonito, né, pastor? Né? Amai uns aos outros como eu vos amei. Os mais antigos aí sabe o que eu estou falando, né? Do Zé de Paulo vai ter tempo já, né? Glória a Deus. Pastor Carlos, um abração aqui, olha só. Entrou aqui a nossa irmã Cecília. Irmã Cecília, um abração, Deus abençoe, muito obrigado, viu? Pastor Israel ligadinho conosco também. A nossa irmã Edilaine ligadinha também, evangelista Edinaldo Morigoni ligado conosco, olha só que maravilha. Pastor Tarciso, um abração a todos vocês em nome de Jesus Cristo, ok? Compartilha para nós essa live e manda para cá, tá bom? A sua pergunta, manda para cá aí a sua sugestão, manda para cá a sua dúvida, a sua colocação a respeito também, e vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá ok? A nossa irmã Edilaine, ela fala o seguinte, olha, Magno, né, vê as lindas palavras de Deus, amém. Nosso irmão Jefferson também acabou de entrar aqui, ó. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Irmão Jefferson, paz, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, tá ok? Pastor Araci mandou aqui, pastor Carlos, olha, glória a Deus, porque o amor de Deus derramado em nossos corações nos possibilita amar como Jesus Cristo nos amou. Olha que coisa linda, né? Com certeza é uma realidade. Pastor Carlos, mas de fato é possível, né, nós vivemos os 10 mandamentos, ou não tem como, é impossível, não tem possibilidade, nós só devemos se apropriar mesmo, né, da palavra que diz que Jesus Cristo, né, ele cumpriu a lei por nós, ou não, ou é possível nós vivermos os 10 mandamentos? Olha, não, nós devemos procurar, né, nós precisamos procurar no nosso dia a dia, com o nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso relacionamento com Deus, procurar, né, viver a realidade do amor, né, porque tudo aponta para o amor, na verdade. É bastante difícil, né, mas não é impossível, né, porque o apóstolo Paulo, quando ele fala ali da necessidade, né, ali em capítulo 4 do livro de Efésios, quando ele fala ali dos ministérios, da necessidade que os ministérios, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, esses 5 dons ministeriais, infelizmente, né, nós temos muita dificuldade porque eles não se manifestam na totalidade em nosso meio. Mas ali ele diz que um dos objetivos dos 5 ministérios é para que nós pudéssemos chegar à estatura do varão perfeito, à completa varonilidade de Jesus Cristo. Então há a possibilidade de nós andarmos, dependemos de Deus e andarmos no amor. Só que a ignorância, ela com certeza é uma barreira muito grande, porque nós desconhecemos muitas coisas, desconhecemos os critérios, desconhecemos as regras, desconhecemos tantas coisas, né? A dependência do Espírito Santo é pouca, né? O conhecimento da ação do Espírito Santo é pouco, mas que há possibilidade, há. Nós ouvimos muitas pessoas, né, muitas pessoas dizendo e pregando, perfeito só lá no céu. Infelizmente, é o nosso desafio, assim como Jesus Cristo encarnou a palavra, o nosso desafio é encarnar a palavra. Jesus Cristo, né, ele perguntou pro menino lá, né, pro jovem rico, Lucas capítulo 18, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Né? Ou seja, ame a misericórdia, não é isso que Deus diz lá em Miqueias, que ames a misericórdia e ande humildemente com o Senhor seu Deus. Miqueias 6, né? Quando Miqueias diz que darei eu pelas minhas transgressões,
né? Que ames a misericórdia, né? Misericardia, né? Que né? Ame agir com misericórdia, se compadecer no coração da miséria das pessoas a ponto de ajudar as pessoas de alguma forma. E outra vez Paulo, né? Tiago diz, né? Que o varão que refreia a sua língua é um varão perfeito. Então, o apóstolo Paulo, né, fala lá em Colossenses capítulo 2, verso 11 em diante, né, que não que eu tenha atingido a perfeição, né? Então ele estava no processo, mas lá embaixo ele diz: nós que somos perfeitos, porque nós somos perfeitos em Cristo, né? Em Cristo Deus nos é perfeito. Agora o nosso desafio é arregaçar as mangas, é buscarmos a Deus, é dependermos de Deus de verdade, na pessoa do Espírito Santo, procurarmos o conhecimento para sabermos de verdade o que nós devemos fazer de fato, né, para que nós possamos viver uma vida em amor, porque Deus é amor, e toda a lei, né, toda a orientação do Velho Testamento, né, que se resume nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, né, tem como base a própria essência e o caráter de Deus, que é o amor. E nós somos incitados, constados, né, orientados e exortados a vivermos em amor. O apóstolo Tiago, né, capítulo 1, 25 até 27, ele diz ali que a verdadeira religião, ou seja, quando é que nós religarem, né? Religião é religar. Quando é que nós realmente manifestamos que há de fato essa religação entre nós e Deus? A verdadeira religião é, né, visitar os órfãos e as viúvas e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sempre, né? Sempre 2 mandamentos, né? Juntos. Né, o amor e a misericórdia em ação, né, o amor em andamento, né, no sentido de ajudar o próximo. Graças a Deus, que maravilha, né, irmãos? Você está aí na live, está na Bíblia. Nosso tema hoje, os 10 mandamentos, tá ok? Olha, um abração para o pastor Gerson. Gerson, um abraço, meu querido, estou com saudade já, viu? Passa um dia que dá uns glórias com a gente aqui, vai ser bem-vindo em nome de Jesus Cristo, tá ok? Um abração aí e muito obrigado pelo carinho da sua audiência também, em nome de Jesus. Pastor Carlos, eu quero ler aqui para nós aqui, Tiago 2, ele fala o seguinte, 2 verso 8, ele fala assim, olha, é o Tiago escrevendo, né? Olha, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E eu quero ler também, pastor, Colossenses, capítulo 2, verso 14, né? O senhor passou pertinho aí, né? Aliás, eu li Colossenses 2,14 agora, né? Agora eu vou ler Tiago, né? O que eu li agora foi Colossenses 2,14. E agora eu vou ler Tiago 2,8, que fala assim, olha, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então nós vemos aqui, pastor, que ele fala a respeito, né, da lei real e a outra é a cédula de ordenanças. Qual que é a diferença, pastor, dessa questão da lei real e cédula de ordenança? Tem alguma diferença? Não, elas são a mesma coisa, né? Elas são a mesma coisa, só que tem os textos têm uma aplicação particular, né? De acordo com o contexto, né? Ela é aplicada, e lei no Velho Testamento, principalmente no livro de Romanos, ela é nomos, né? Nomos, lei, no grego é regra, né? Estabelecer um padrão, um parâmetro, né? Enfim, mas não tem nenhuma diferença, né? Quando o Tiago fala da lei régia, é a lei real, a rainha que está sobre todos, que é o amor, né? Se vocês guardar a lei régia, né, que ele está falando ali de discussão, de contenda, de falso testemunho, né, enfim, de dificuldade entre os irmãos. Então ele fala, né, dessa lei régia, que é a lei do amor, porque toda a lei, como nós falamos, quando Deus, por exemplo, ele diz para Adão e Eva, olha, de toda fruta você pode comer, só que dessa aqui não. O que ele estava esperando? Um amor dos dois, ao qual obedecesse a Deus, né?
que obedecesse a Deus. Então, qualquer mandamento, como Paulo disse, se algum outro mandamento existe, né, tudo se resume nesta palavra, né, o amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, essa lei rege aqui, Tiago, se vocês observaram essa lei rege aqui, a lei do amor, vocês fazem muito bem. Agora, a lei de Colossenses, na verdade, é a mesma lei. Aí fala cédula, né? Na versão atualizada fala, que dá um pouquinho, que amplia um pouquinho mais, porque é a mesma coisa. Ele fala do escrito de dívida que era contra nós. E Paulo, ele trata claramente isso no livro de Romanos, capítulo 7. Ele trata isso claramente no capítulo 6, um pouco no capítulo 7. Por quê? Porque a lei, Paulo diz que a lei é espiritual e nós somos carnais. E a lei, como diz em 7, capítulo 10 do livro de Hebreus, ele diz, e está ali entre parênteses, porque isso, quando está entre parênteses, porque não está nos escritos, nos escritos mais antigos, quando ele fala que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, porque a lei ela não tinha essa objetivo, e nem o tem agora, porque nós somos aperfeiçoados pela fé na pessoa de Jesus Cristo, o homem perfeito, a sua perfeição foi imputada, a sua justiça foi imputada. Então a lei ela é prejudicial. Paulo diz bem claro que a lei ela é prejudicial, mas Deus ele precisou trazer a lei. A lei, a Bíblia diz ali em Romanos também, que a lei ela foi incluída no plano salvador da graça, ela foi incluída, porque na verdade quando Deus fez uma promessa a Abraão, foi a graça de Deus, o favor de Deus, mas a lei ela foi incluída no projeto de salvação, porque a lei ela veio, como diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, verso 13, que ela veio, eu até marquei algumas coisas, que a lei ela veio para avultar o pecado, sobreveio a lei. Para que Deus trouxe a lei numa tábua de pedra? Porque aquela lei que está gravada no coração do ser humano, que está ali em capítulo 2 de Romanos, 11, 12 até o 15, aquela lei que está gravada no coração, os homens não estavam tendo discernimento, não estavam compreendendo. Então Deus, ele deixa bem claro duas tábuas de pedra. Olha, isso aqui é a minha essência e vocês devem, o relacionamento de vocês precisa ser pautados por isto aqui, olha. Mas qual era o objetivo de Deus? Mostrar às pessoas a gravidade do pecado, para mostrar às pessoas que as pessoas estavam em pecado. E Deus, com certeza, ele não tinha a intenção que ninguém guardasse a lei, nem mesmo hoje. Nós temos que nos esforçar, mas Deus não tem essa frustração, porque não se espera que um morto guarde alguma lei. Os homens estavam mortos nos delitos e pecados, mas Deus precisava deixar bem claro isso para eles, a fim de que eles se refugiassem em Jesus Cristo, como Paulo diz em Gálatas capítulo 2, que a lei ela foi trazida no sentido assim de ser o nosso guardião, o nosso aio, que pelo temor da punição nós nos mantivéssemos de uma forma regular, não nos matássemos, não nos devorássemos todos, para que nós nos mantivéssemos. Por isso que ele deu também as autoridades para manter o ser humano de certa forma num padrão regular até que viesse o Cristo. E aí sim o Cristo cumpriria esta lei e nos libertaria da escravidão do pecado, nos salvaria. Então esse escrito de dívida que era contrário a nós, porque como hoje o governo, nós já falamos sobre isso, o governo precisa normatizar, na verdade, que o pai, o homem que engravida uma mulher, ele tem a obrigação de cuidar do filho, mas isso prejudica ele, porque ele é escravo do pecado. Então ele vai continuar engravidando as mulheres, vai continuar adulterando, isso é prejudicial, a lei é prejudicial a ele. Para proteger uma criança,
né? Então ele precisa trazer essa lei, porque senão não tem como ele cobrar a pessoa, né? Então a lei, ela também, ela é nos prejudicial, esses mandamentos de certa forma é nos prejudicial, mas eles precisam ser dados para que nós saibamos, que os homens soubessem que eles estavam errados, e eles não tinham nenhuma condição de guardar a lei, e eles então recorressem à misericórdia de Deus. Então essa foi a finalidade da lei, né? Interessante que Paulo também, ele escreve ali no livro Tiago, né? Ele escreve ali para que a lei veio para que o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Então Deus quer que eu não adultere, eu estou adulterando. Deus quer que eu não fale mal, eu estou falando mal. E quanta desgraça causa isso. Então a lei veio para avultar o pecado, para demonstrar a gravidade, a maldade do pecado. Porque em suma, né, pastor Adilson, nossos queridos, capítulo 1 João 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei, é transgredir, é ultrapassar, é passar por cima, é não dar valor, é não dar atenção à lei. Então essa lei, ela é prejudicial, na verdade, porque ela mostra que o homem é pecador, que o homem não tem condição de se resgatar, de se redimir sozinho, deixa bem claro para o homem, mas a intenção de Deus é para que o homem, né, então ele se refugiasse no Cristo, esperasse, aguardasse o Cristo que viria para libertá-los. Israel, nessa parte, ele errou, né, bastante. Então, por isso que essa cédula, quando Jesus Cristo ele cumpriu a lei no nosso lugar, né, ele tirou, e hoje nós não precisamos observar a lei para sermos salvos ou sermos aceitos diante de Deus. Nós somos aceitos mediante o sacrifício, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, né? E por causa disso, agora nós temos condições, na dependência do Espírito Santo, no conhecimento da palavra, nós vivermos uma vida de amor, uma vida que glorifique e que honre a Deus. Então, nesse caso, ela é prejudicial e ela foi removida por Jesus Cristo. E ela foi cravada lá na cruz. Olha, Deus, eu amei o Senhor sobre todas as coisas, não blasfemei, não adulterei, né, não tive mais escultura, amei meu próximo, olha, não matei, estou aqui, né, o meu destino traçado pelo Senhor era esse que estou, né? E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele literalmente, ele obedeceu a Deus, ele amou a Deus sobre tudo, né? E aí abriu então a oportunidade de nós, né, confiarmos nessa obra feita por Deus, né, receber o Cristo, e juntamente com receber o Cristo nós recebemos o Espírito Santo, para que agora ele desse condições, como a irmã Araci falou, né, está em Romanos, que o amor de Deus é derramado em nós agora pelo Espírito Santo que ele nos deu. E a Bíblia diz, Romanos 8, 9, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Então isso é maravilhoso, né? Então falando, dando uma pincelada bem por cima, mas é algo assim tremendo, maravilhoso, e é esta, né, essa responsabilidade de cumprir a lei para ser perfeito que Jesus Cristo tirou. Nós somos salvos agora pela graça de Deus. Deus viu que nós não conseguimos, mandou alguém para que fizesse isso no nosso lugar. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que profundidade que é aí os 10 mandamentos, né? Olha, um abração para o nosso irmão Robertinho. Paz, pastores, glória a Deus por tanta sabedoria, né? Que maravilha. Nossa irmã Márcia também, Moreira, ligadinha conosco, irmã Marilda Camargo. Tem mais de 15 pessoas aqui, pastor, que não tem como a gente saber qual é o seu nome, né? Porque não parece para mim aqui. Então manda um joinha aí, só para mim saber, aparecer o seu nome, para mim mandar um abração para você também, em nome de Jesus Cristo, tá bom, meu querido? Pastor Carlos, então seria certo dizer que a lei tinha um objetivo punitivo ou não? A lei, ela tem esse objetivo. Na verdade, a Bíblia diz, né, que toda transgressão, lá em Hebreus, ele
em Hebreus capítulo 12, ele tem uma severa advertência, né? No livro de Hebreus também, diz que toda a lei ele recebeu, todos aqueles que transgrediram a lei, eles tiveram, né, uma sentença grave sobre eles. Ele está falando da necessidade de nós não recebermos a graça de Deus em vão, né? A necessidade de que essa graça, sendo manifestada salvadora, nos libertou dos nossos pecados, né? Nos deu uma nova possibilidade. Agora nós não devemos receber essa graça de forma vã. Essa graça ela tem que operar nas nossas vidas, ela tem que, né, operar mudanças extraordinárias. Mas a lei em si, né, ela com certeza também, como nós falamos, né, e Deus, pastor Adilson, a lei, na verdade, a punição, ela, vamos dizer assim, que ela era uma professora, vamos dizer assim, porque sempre quando Deus fala no Novo Testamento, olha, quando alguém fizer isso, olha, esta é a sentença, para que os outros vejam e temam. Então ela tinha a punição, a sentença, ela tinha uma ação didática, para meter medo nas pessoas, para que pelo medo as pessoas mantivessem um comportamento mínimo razoável, né? Como nós falamos, né? Como diz um rabino judeu, se Deus não tivesse dado as leis, os homens já teriam sido devorados vivos, um já teria devorado vivo ao outro, né? Então pelo medo da punição, eles se mantivessem razoavelmente vivos, né? Então ela com certeza ela tem também essa conotação de punição, no sentido, porque a Bíblia diz isso, né, lá no livro de Eclesiastes, visto, isso aqui serve para todo mundo que está nos ouvindo, até as próprias autoridades, visto que não se aplica logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens estão totalmente dispostos para praticar o mal. Por quê? Porque faz e fica impune, né? Faz e fica impune, né? E a Bíblia diz, né, que não se promulga a lei para quem é justo. Eu não preciso de lei, porque eu amo, eu não mato. Eu não preciso de lei, eu não preciso saber a sentença sobre quem mata, eu não preciso saber a sentença de quem rouba, de quem adultera, de quem dá maus, porque eu sou justo. O justo não faz isso. Então, não, porque a lei em si, ela não necessariamente ela deve prometer uma recompensa, mas a lei ela precisa necessariamente dizer qual é a punição de transgredi-la. E é isso que Deus realmente ele faz ali no Velho Testamento, né? Ele traz então uma determinada punição. Nós vemos lá no livro de Malaquias, né? Olha, e quem cometer esse pecado, uma viga será arrancada da sua casa e ele vai ser pendurado nessa viga, né? Por qual é a ideia? Medo das pessoas, porque a pessoa sem Cristo, ela só tem medo de morrer, de se perder, você entendeu? Conosco é diferente, nós não temos mais medo, nós não precisamos mais ter medo da punição, porque nós já fomos punidos em Jesus Cristo, agora nós somos livres, né? E nós temos hoje um grande prazer, né, em obedecer a Deus, guardando as suas orientações, guardando as suas direções. Glória a Deus, que maravilha, você está aí na live Está na Bíblia, da Igreja Cristã, eleitos de Deus, tá bom? É sempre um prazer ter você do outro lado, participando conosco aí da nossa programação, tá ok? Um abração para a nossa irmã Thalita Corrá, acabou de entrar, nosso irmão André Levi. André, um abração, viu? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A nossa irmã Tássia Vitor também ligadinha conosco, e é isso aí, mande para cá a sua pergunta, a sua sugestão a respeito aí dos 10 mandamentos, tá ok? Pastor Carlos, outra pergunta para o senhor. Nós estamos falando a respeito de leis, né? O que é a lei natural? Eu acho que a Bíblia ela não
não se refere tanto a essa lei natural, porque nós assim, já falamos, já estudamos sobre a lei em Romanos, né? E a lei ela é aplicada de várias formas, né? Mas eu acredito que a lei natural, né? Até como tem pessoas que falam, né, sobre uma fé natural e uma fé sobrenatural, né? O princípio, ou seja, a base, a receita é a mesma, né? Então, uma lei natural, na verdade, é uma coisa como a lei, por exemplo, da gravidade, é uma coisa natural, né? É uma lei, vamos dizer, da própria natureza, né? É uma lei, né, aonde junta certos princípios ativos, você produz outro, né? Como tem uma lei para você produzir o vidro, isso pode ser tida como uma lei natural. Tem uma lei para você produzir o alumínio, então tem algumas regras básicas que você precisa observar para que você produza o alumínio, o cobre, o ferro, o papel, enfim. Então seria uma lei natural, né? E todas as leis têm o mesmo princípio, né? A Bíblia fala da lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo. O que ele está falando isso? Da lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Ele fala da lei do pecado e da morte, né? É uma lei natural também. Ou seja, Deus criou a lei do pecado e da morte. Deus criou o ser humano, né? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, criou a sua criatura, né? E ele esperasse que essa criatura fosse obediente. Essa criatura desobedeceu, morreu, é uma lei. Agora, a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo é todo o processo de restauração do homem criado, do homem que transgrediu e do homem reconciliado à vida, à presença de Deus. Então, também é uma lei, nós podemos dizer assim, que também é uma lei natural, uma lei espiritual, porque entra um elemento, né, que é o espiritual, o não visível, né, o não dentro dessa nossa dimensão, mas também não deixa, né, de ser algo natural. Por exemplo, quando há um milagre, para nós pode ser alguma coisa sobre o natural, o visível, o horizontal, mas para Deus não, é algo absolutamente natural, né? Ele tem poder, né? Ele tem a sua onipotência. Então a gente até divide de leis espirituais quando trata de questões espirituais e de questões naturais, né? Há várias leis naturais, né? Eu acho que os irmãos, nossos queridos, devem ter compreendido isso, assim, é bem simples isso, né? Glória a Deus. Ou seja, né, as leis naturais não têm muita implicação espiritual, né? São coisas naturais, né, que acontecem no nosso dia a dia aí. A pastora Araci colocou aqui, ó, o perfeito amor lança fora todo o medo. Que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Pastor, o senhor fez um trabalho conosco uma vez aqui, acho que mais de uma vez até, no nosso ministério, né, na Igreja Cristã Eleita de Deus, que foi, nós oramos, né, os 10 mandamentos, né? Nós oramos os 10 mandamentos. E assim, até por título assim de informação, né, de revelação ou de curiosidade, enfim, que o senhor desse uma direção, o pessoal que está nos vendo aí, né, como que funciona isso, né, orar os 10 mandamentos, né? Porque na verdade há uma verdadeira ignorância a respeito, sabe, pastor Adilson? Porque assim, sempre isso é histórico, né? Na época, por exemplo, de Neemias, na época de Esdras, do retorno onde Deus estava operando, né? O diabo também, ele operou de uma forma extraordinária. Nós temos 3 ou 4, né? Mao Tse, que é um grande líder lá da Índia, da China, Lao Tse. Nós temos o Buda, temos outras, e essas pessoas que são líderes poderosos de religiões e de seitas, nasceram nessa época de Esdras e Neemias.
Nasceram nessa época. Então, quando Deus, né, quando o inferno, ele percebe que Deus está se movendo, ele também se move para barrar, para dar interpretações erradas. Isso tem sido feito na história. Quem é espiritual, quem olha por esse lado, percebe claramente, né? Claramente eles percebem essas coisas. E nesse tempo, por exemplo, durante esses 33 anos da minha vida cristã, eu tenho visto muitas coisas acontecer isso. Quando Deus começa a trazer algum tipo de revelação, o diabo ele entra com outra, ele entra com algo paralelo, né, que não tem nada a ver com relação, por exemplo, à confissão positiva e à boa confissão. Essa questão de quebra de maldição. A Bíblia diz que Deus, dentro do que você perguntou, que Deus ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, no mínimo 150 anos do que eu faço e do que eu fiz, e se eu não resolver isso em Jesus Cristo, vai influenciar diretamente a minha quarta geração. O câncer é a quarta geração do magoado ressentido. O câncer é a quarta geração do magoado ressentido. Isso psicologicamente é fato isso. Então, quando nós cremos, nós temos falado isso, pelo simples fato de eu conhecer a Cristo ou receber a Cristo, as coisas não se resolvem por se resolver. Não se resolve. É a mesma coisa de eu ter uma tremenda de uma dor de cabeça, eu tenho um remédio em cima da mesa, eu preciso tomar o remédio. E muitas das vezes nós tomamos o remédio somente com relação ao nosso relacionamento com Deus, que é o pecado, que Jesus resolveu. Ele resolveu o nosso relacionamento com Deus, que é o pecado. E agora Ele nos traz novamente para perto de Deus, estamos reconciliados. Agora eu preciso resolver as questões. E as urtigas, e as pragas, e as cebolinhas, e tudo que eu plantei, simplesmente morre? Lógico que não morre, nós estamos vendo que não morre. Individualmente, cada um de nós é testemunha, que a Bíblia diz coisas espetaculares a nosso respeito, somos filhos de Deus, mas não acontece, muito pelo contrário, somos roubados, somos saqueados, estamos morrendo. A maioria dos cristãos estão morrendo doentes, estão morrendo de uma forma terrível, quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é uma fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. Quantas coisas, crer no Senhor Jesus, ser assalto e tocar, por que não tem acontecido? É exatamente porque nós não temos sabido utilizar de fato real, de forma real, o sacrifício de Jesus Cristo para resolver individualmente as nossas dificuldades. Lá no livro de Levítico 26, 40, 39 e 40, ele diz, ele fala do 26, ele fala dos pecados, das transgressões dos seus pais, dos israelitas, e no verso 40 ele diz: mas se vocês se converterem, e se vocês confessarem os pecados dos seus pais, da iniquidade que eles andaram contrariamente a mim, pelo que também eu os castiguei, eu os puni. E ele traz essa palavra também ali no livro de Isaías, se não me engano, não sei se é 57, que ele fala 57, Isaías, por ali, ele fala sobre isso também. E eu vou medir totalmente, para vocês a paga devida ao pecado dos seus pais. Então isso é uma realidade que nós, infelizmente, os cristãos salvos, porque receberam a salvação de Jesus e grudaram na salvação e confessam a salvação, em qualquer circunstância, mas com relação à nossa vida, a prosperidade, a alegria, o gozo, a cura, enfim, uma vida larga e folgada em Cristo, nós estamos devendo. Nós temos visto, Mara assim falou esses dias no estudo da quarta-feira, qual foi a última coisa que deram a Jesus Cristo? Eu tenho sede. Deram vinagre, beberagem de uva, vinagre. Então a Bíblia diz lá que nunca mais em Israel, e por 2 vezes israelitas fizeram falar isso para com Deus. Olha, os nossos pais que comeram uvas verdes e nós é que estamos com o dente embotado. Não é justo, é lógico que é justo. Limão brota limão, fazer o quê? E Deus agora deu uma oportunidade em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, Ele nos deu essa oportunidade, porque Ele bebeu
ele comeu uva verde, para que os nossos dentes não ficassem botados. Mas o que acontece? Nós não temos sabido, né, utilizar, né, o sacrifício de Jesus Cristo para resolver as nossas dificuldades, sejam emocionais, sejam físicas, sejam sentimentais, sejam espirituais até e materiais. Nós não sabemos fazer. Então o que nós, quando nós oramos os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos se resumem, né, em toda a transgressão que nossos pais andaram nelas. Então eu me arrependo diante de Deus. Olha, Deus, meus pais que fizeram isso, eu estou me arrependendo, confessando o pecado deles, né? Porque eles transgrediram esses teus mandamentos. E como nós sabemos que todos os 10, tudo a lei de Deus, toda a essência de Deus, né, se resume os 10 mandamentos, nós oramos nesse sentido de rejeitando, né, o que os nossos pais tiveram outros deuses, que os nossos pais fizeram imagem de escultura, que nossos pais cobiçaram, nossos pais mataram, nossos pais adulteraram, não honraram seus pais, as suas mães. Nós pedimos perdão a Deus por essas prevaricações deles, a fim de realmente assumir, né, aquilo que Jesus Cristo, que Pedro fala, né, que não foi nem com ouro nem com prata que ele nos resgatou da vã maneira que nós recebemos por legado dos nossos pais. Então o sacrifício está à disposição, mas eu preciso ir, né, conhecer as Escrituras e na particularidade da minha vida, eu preciso, né, receber, assumir. Né? A Bíblia diz muito para Esaú, certa vez, quantos de nós, que influência tem isso para nós? Quando na benção que Jacó deu, Isaac deu a Esaú, e, né, ele deu uma palavra dura para Esaú, e depois ele diz, e quando você se libertar, você sacuda o jugo da sua costa. E quantas vezes Cristo nos libertou, mas nós não sacudimos ainda o jugo, não jogamos fora os jugos malignos que os nossos antepassados colocaram sobre nós, né? E por isso que nós oramos nesse sentido, os 10 mandamentos, pedindo perdão para os nossos avós, fizeram nosso bisavó, nosso trisavó, nosso tataravó fez, né? Para que se tire, né, esse jugo, sacudamos esse jugo maligno que eles colocaram sobre as nossas costas, porque senão somos salvos, filhos de Deus, e continuamos carregando. Acontece praticamente idêntico ao que aconteceu com eles. Glória a Deus, que coisa tremenda, né? Estamos aí aprendendo um pouco mais a cada dia desta palavra tão poderosa que é a palavra de Deus, ok? Entrou aqui nossa irmã Mel, né? A esposa do Moed, pastor, acabou de entrar aqui, olha, está mandando a paz aqui. Irmã Mel, um abraço, viu? Deus abençoe. O Fabrício também entrou aqui, um abração, Fabrício, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo, ok? Pastor Carlos, outra coisa que é interessante também, né? Nosso horário está indo já, né, pastor? Já são 10h15, né? 22 horas e 15 minutinhos, nós temos aí mais uns 15 minutinhos para a gente estar concluindo aqui a nossa live de hoje. Pastor Carlos, a Bíblia fala que os 10 mandamentos lá fala, né, que não devemos matar, né? E agora entra a questão assim, né? Mas não devemos matar e Deus mata. Como é que funciona isso aí, pastor? Tem alguma coisa errada aí? Como é que é? Como é que funciona isso aí? Você pode explicar para nós? Não, com certeza, né? A gente é o mandamento número 6, né? Não matará, verso 13, lá de Êxodo, né? A gente até pensou que o pessoal ia fazer essas perguntas aí e tal, mas o pessoal está ouvindo, graças a Deus. Espero que Deus tenha falado, esteja falando conosco, porque os assuntos são complexos, como Paulo, certa vez, ele diz, né? Eu tenho muito a falar, 5:12. Temos aí, pastor, só no cortando o senhor, temos aí 17 pessoas nos vendo agora aí. Olha que maravilha. Glória a Deus. Ele diz assim que, né, eu tenho muito a falar, mas de difícil explicação, e realmente né? Quanto menos informações nós temos, mais tempo nós temos que usar para esclarecer, né, os nossos queridos e amados. Então, são coisas que não são tão simples, né, fáceis de se compreender, mas na verdade Deus proibiu os homens de matarem, né? Mas Deus, ele constituiu juízes, príncipes, reis com a autoridade para.
né? Lá em capítulo 13 do livro de Romanos, ele diz que as autoridades constituídas, elas são ministros de Deus e vingador, e ela traz a espada, pena de morte. Ela traz a espada aos maus, aos pecadores, aos que não se convertem, aos assassinos, aos homicídios. Então, não tem nenhuma contradição, né? Eu não posso aleatoriamente sair matando de forma nenhuma, é proibido, é vedado, né? Lá já no livro de Gênesis 9, a saída da arca, Deus já falou isso a Noé, né? A alma que matar, ela vai morrer. Eu não aceito resgate pela vida do homicida, senão com a própria vida dele. Porque a Bíblia diz assim que você deve fazer ao outro exatamente o que eu quero que se faça para mim. Esta é a lei e os profetas, Jesus Cristo disse. Você faz exatamente para o outro o que você quer que faça com você. Por isso que a Bíblia diz olho por olho, dente por dente, porque o princípio é esse. Eu quero que faça exatamente comigo o que eu faço com o outro. Então, se eu dou um tapa na cara do outro, eu vou levar um tapa. Se eu não me arrepender, de alguma forma eu vou levar um tapa. Porque é a lei da retribuição. Tudo quanto o homem fizer, ser-lhe-á retribuído. Se não houver reparação, arrependimento, quebrantamento, né? Então, Deus, ele estabeleceu os juízes exatamente para ter a punição. Lembra que João 5:15, ele diz que há pecados para a morte física, pena de morte, e por isso eu peço que vocês nem roguem por eles, porque qual é o sentido? Para que os outros vejam e temam, né? Seja o crente carnal, ou seja o ímpio, para que ele, pelo temor, ele não mate também, você entendeu? Então ele diz, há pecado para a morte. O adultério era punição de morte, o incesto era punição de morte, né? Tinha quase uma dezena de crimes no Velho Testamento que a pena era a morte. E João, o apóstolo do amor, isso é relevante, é grave. O apóstolo do amor diz, olha, é pecado que é para a morte. Eu não peço nem que você rogue por ele, porque Deus está querendo trabalhar com as pessoas que não o temem, ou com os crentes carnais, né? E há pecado para a morte, com toda certeza, não tem nada a ver com a perda da salvação. A Bíblia diz assim que João escreve que o assassino, ele não tem a vida eterna permanente nele, né? Pelo fato, ele infelizmente não vigiou, matou, fez alguma coisa, né? Porque odiou, porque quem odeia é assassino também, né? Não é só o fato de matar fisicamente, mas pode matar emocionalmente as pessoas, espiritualmente, é assassino, né? Não porque ele fez isso que imediatamente o Espírito Santo sai dele, não, às vezes vai brincando, como Sansão ficou brincando com o pecado, o Espírito Santo saiu, ele nem percebeu. Então, há pecados, são para a morte, né? E então as autoridades constituídas, a Bíblia diz que elas são ministro de Deus. Agora não vamos discutir, né, queridos, os excessos das pessoas, não dá para discutir isso, né? Cada um com certeza ele há de ter uma retribuição de Deus, né, pelos excessos, por tudo quanto fizeram, né, em desconformidade com a orientação de Deus. Glória a Deus. Olha, uma abração muito especial aqui, pastor Carlos, para o nosso pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, um abração, Deus abençoe. Então, que saudade, já está sumida, aparece aí também para dar uns glória com a gente aí, em nome de Jesus Cristo, ok? Pastor Carlos, pastor Ezequiel faz uma pergunta aqui, está dentro do nosso contexto aí, né? Ele pergunta assim, olha, quando falamos de um policial crente em situação extrema, que ele tenha que usar a sua arma, né, e matar, como ficaria visto isso dentro da doutrina cristã? Enquanto o pastor pensa, eu quero fazer um convite especial para você. Olha só, sábado agora, nós teremos, nesse final de semana, nós teremos a nossa Santa Ceia Geral aqui do Ministério da Igreja Cristã Eleitos de Deus, nossa igreja sede, na Avenida Fortaleza, número 1109, no Parque Industrial, a partir das 19 horas da noite. E você é nosso convidado para estar conosco lá, uma noite de louvor, de adoração, onde vamos ceiar todos juntos,
né? E vai ser uma festa linda, com certeza uma festa abençoada. E você é nosso convidado, tá? Você que mora aqui em São José dos Campos, região, né? No Parque Industrial, tá ok? Avenida Fortaleza, número 1109, pertinho da Praça Natal ali, pertinho do ponto de socorro do parque ali, facinho de achar, tá? Uma igreja de esquina, muito fácil de achar, tá bom? Você é o nosso convidado. Pastor Carlos, vamos lá então? Glória a Deus, já está acabando o tempo, pastor. Tá indo embora, né? Eu saí fora aqui. Glória, mas o Espírito Santo é bom. Eu creio assim, né, que se a gente contextualizar um pouco mais, as coisas não ficam tão difíceis, né? E assim, a dificuldade é por causa da falta dos ministérios, né, pastor Adilson? Pastor, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Nós não temos a unidade da fé, porque o ideal, e esses 5 ministérios, pastor Ezequiel, é para que houvesse uma unidade de fé, né? Que tivesse realmente mestres poderosos, pastores, evangelistas que operassem sinais e maravilhas, apóstolos. Com certeza o temor seria outro, o ambiente seria outro, né? Então, faltando a uma unidade de fé, então um crê assim, outro crê assado, outro crê cozido, e não há uma unidade de fé pela falta dos ministérios, né? A Bíblia diz assim, lá no Velho Testamento, eu acho que a maioria conhece, que se eu matasse alguém de dia, né, se eu matasse alguém de noite, eu seria culpado. Se eu matasse de dia, não. Olha, porque de noite eu poderia dar uma oportunidade dele, fugir, né? Podia dar uma oportunidade dele se safar, dele fugir. De dia já fica mais difícil, né? Mas a Bíblia diz isso. Então tem um princípio por trás dessa orientação de Deus, né? No sentido do homem. Eu acredito mesmo que toda desorganização acontece até com nós, os cristãos, nossos queridos e amados ouvintes, né? E se dá exatamente pela falta do conhecimento, e porque o conhecimento abre-se a oportunidade para a obediência, né? No livro do Salmo 91, a Bíblia diz assim, que no meio de uma guerra, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Mas isso é para uma pessoa especial, aquele que se refugia no esconderijo do alto, que diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte. Quando é que nós temos dito isso diariamente, né? Então, como nós não conhecemos e não aplicamos esse conhecimento, então uma série de dificuldades acontece conosco, né? E o ideal é que o policial cristão tivesse um temor e um conhecimento tão grande, que Deus o livrasse mesmo, né? O livrasse, né? Porque, como ele diz lá, mal nenhum te sucede. Mas eu acredito assim que na dificuldade, né, ele está, né, como o irmão Ezequiel falou, numa dificuldade, numa situação, né, extrema. Com certeza ele está a serviço do Estado, né? E ainda que possam ter leis, né? Né? E essas leis, muitas vezes, elas não são de acordo com o padrão da lei de Deus, mas ele está debaixo de uma autoridade, ele está debaixo de um comando, né? O próprio Paulo, em Romanos 2, ele diz que quando os gentios que não têm leis, não têm a lei de Deus, eles agem de conformidade com a lei, eles mostram a norma de lei gravada em seus corações. Então eles procuram, ainda que estão muito perdidos, muito caídos, muito longe de Deus, ainda assim eles têm uma fagulha, né, da lei de Deus gravada, e eles procuram fazer leis, e essas leis visam a proteção do outro, a proteção do direito do outro. Quando você vê um semáforo, por exemplo, qual é a ideia do semáforo? É salvaguardar o direito do outro. O outro também tem o direito de passar, como eu também tenho o direito de passar, como o outro também tem. Então, a lei tem essa ideia de salvaguardar o direito do outro. E os governos têm as suas leis, né? E a Bíblia fala, né? As pessoas falam. A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas fala-se muito em legítima defesa, né?
para preservar a sua vida, a Bíblia, né, permite-se que tire a vida do outro. Mas, em resumo, nós podemos ver exatamente aquilo que você quer que faça para você, você faz para o outro. Então, o outro veio te matar, né? Não vamos exacerbar, não vamos nem entrar em conflitos, mas quando ele, na verdade, ele age nessa situação extrema, né? Ele não perde a salvação, ele não deixa de ser cristão, né? Como nós temos até visto, né, alguns documentários ali no Afeganistão, Exército dos Estados Unidos, muitos soldados, capitães cristãos que o inimigo veio em cima e eles tiveram que atirar, mataram, oraram a Deus, fizeram uma sepultura, enterraram, fizeram uma oração a Deus, né? Infelizmente, e tem acontecido muito isso, né? Mas a pessoa em si, ela não perde a salvação. Agora, com certeza, cada um tem que ter, né, só se chegar, na verdade, a uma situação extrema, porque tendo condição de preservar o último caso, vida, né? O ideal é que se use essa oportunidade, mas não havendo, né, a pessoa não perde a salvação por isso, mas tratando-se, né, de policial, né? Glória a Deus, é mais ou menos a cidade refúgio, né, pastor? É mais ou menos a ideia, Isso, né, isso. da cidade refúgio, né? Maravilha. Pastor, olha, são 10 horas, né, e 29 minutos. Chegamos no final aqui da nossa programação, da nossa live. Hoje foi uma bênção muito grande, um número bom de pessoas nos vendo aí, né, até agora. Que Deus abençoe você por estarem até agora conosco. Mas chegamos no final, né, pastor? Na verdade, né, pastor Carlos, você que está nos vendo, são 10 mandamentos, né? Daria um mandamento por programa, né, pastor? Tranquilo, Sim, né? sim. Daria um mandamento por programa aqui, tranquilo, né? Mas como o nosso tempo aqui é escasso, né? Passa muito rápido demais, nós temos que encerrar, né? Então, pastor, queria te dar a oportunidade para o senhor estar dando as considerações do senhor. Eu queria aí. só aproveitar esse minutinho para trazer um pouco de curiosidade e informação aos irmãos, né? Porque com certeza alguém pensou em fazer a pergunta, né, lá da guarda do sábado, né? Quem sabe nós vamos fazer uma programação só para a Até guarda. que tem aqui, pastor, até marquei aqui, ó. A guarda do sábado, né? Mas há umas coisas que nós falamos, quanto mais luz, mais facilita a interpretação da mente de Deus, né? Porque se fala muito do sábado, mas o sábado ele está absolutamente vinculado aos filhos de Jacó e à circuncisão. Aos filhos de Jacó. Nós não somos filhos de Jacó, nós somos filhos de Abraão. Não somos filhos de Jacó, nós somos filhos de Abraão. Os filhos de Jacó é a nação de Israel. Os filhos de Jacó no Velho Testamento são a nação de Israel. Nós somos filhos de Abraão. E Paulo diz que ninguém nos julgue por causa de festa, de lua nova ou de sábados, porque tudo isso é sombra, o corpo é de Cristo, Cristo é o nosso descanso. E Paulo em Colossenses também, ele diz, olha, guarde, para nós todo dia é dia de sábado, todo dia para mim é dia de descanso. Paulo diz, guardai dias, meses e anos. Então todo dia para mim é um dia deleitável no Senhor, né? Como diz Isaías capítulo 30, 64, né? Capítulo 64 de Isaías. Mas se disseres, né, do sábado, dia deleitoso. Então todos os dias, Paulo diz que todos os dias para mim é dia de sábado. Todos os dias é um dia deleitoso, né? 4:3 de Hebreus diz que aquele que creu em Jesus Cristo já entrou no descanso, já descansa. Então todo dia para mim é um dia de descanso. Eu sei que Deus, ele trabalha para aquele que nele espera e eu nele espero. É Isaías 58, né? Esse é Isaías 64. Então eu espero em Deus, eu descanso em Deus. Todos os dias para mim é dia de sábado. Eu sou filho de Abraão, não sou filho de Jacó. Então isso é bastante interessante também nós sabemos, porque eu esperava que alguém fosse fazer perguntas nesse sentido. Mas o que nós queremos realmente é agradecer a Deus, é louvar a Deus, né? E engrandecer a Deus pela sua palavra. A lei do Senhor, nós falamos que era 19:13, mas é 19:7.
E nós tínhamos falado também que era 2,14, né? Que o amor é o vínculo da perfeição, mas é 3,14. Então que Deus abençoe os irmãos. Deleite-se no Senhor, se regozije na sua salvação, né? Trazida pelo Senhor seu Deus através do seu Filho. Que Deus seja glorificado na sua vida, seja honrado. Procure conhecer a Deus. Vamos procurar ler mais um pouco da palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então que Deus abençoe, que Deus dê uma semana assim, de vitória para vocês, né? Pastores, presbíteros, obreiros, obreiras, servos e servas, irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que a mão de Deus ela continue sobre a vida de vocês, que Deus traga a todos nós espírito de revelação, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria e de discernimento espiritual à vida de cada um de nós. Que Deus desembarace os seus caminhos e que Deus possa levantá-los em segurança e introduzi-los à sua bendita presença. Maravilha, graças a Deus. Olha só, que bênção, né? Nós estudarmos aqui a palavra de Deus. Pastor Carlos, um último aviso aqui antes de nós estarmos orando. Amanhã, pastor, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós temos a reunião com o Conselho de Pastores aqui da cidade de São José dos Campos. E todos os pastores estão convidados, é livre, né, pastor? Para todos os pastores estarem participando, tá? É uma reunião, né, interdenominacional, não tem denominação, e qualquer pastor pode chegar, pode participar, tá ok? E amanhã, esta reunião vai estar sendo realizada lá no Eden Lar, aqui na cidade de São José dos Campos, na rua Maricá, número 177, no Jardim Satélite, tá ok? Rua Maricá, 177, no Jardim Satélite, no Eden Lar. 8 horas da manhã, temos um café abençoado, né, pastor? Das 8 às 9 da manhã, e depois temos ali algumas orientações, temos uma palavra abençoada também, sempre tem um servo de Deus, né, trazendo ali uma palavra, uma ministração para as nossas vidas. Então você, pastor, né, você obreiro, está convidado a estar conosco também lá, tá ok? O presidente é o pastor Júlio, né, pastor Carlos? Mendonça. Pastor Júlio Mendonça, né, que é o pastor presidente do Conselho de Pastores de São José dos Campos, tá ok? Vai lá, faça uma visita para você conhecer esse trabalho, que é uma bênção também, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar, pastor? Vamos falar com Deus? Amém, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela salvação. Te agradecemos pelo teu Filho, Senhor Jesus Cristo, que, ó Pai, é a tua graça manifestada, ó Pai, é a oportunidade oferecida a todos os homens. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esses momentos especiais que estivemos aqui, ó Deus, na tua presença. Que o Senhor continue abençoando, ajudando os teus filhos, os teus servos, embaraçando os seus caminhos, quebrando os grilhões, as cadeias, todo tipo de amarração que porventura ainda, Pai, tem permanecido sobre eles, Pai. Lembra, Senhor Deus, que o Senhor nos prometeu, aleluia, que eles são abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Pai, dá um final de noite abençoado a eles. Ó Pai, dê graça, Senhor, àqueles que ainda ouvirão, Senhor Deus, aleluia, a reprise, Senhor Deus, a gravação desse programa. Que cada um deles seja ministrado profundamente por Ti. Dá ao Senhor uma semana abençoada a esses varões, a essas varoas, esses vasos preciosos, ó Pai. Levanta-os, ó Deus, usa eles de uma forma especial, ó Pai, que venha através, ó Pai, um grande e poderoso avivamento na vida de cada um deles, ó Pai, e que eles sejam realmente bênção, eles sejam instrumentos, ó Deus, e que a vida deles, ó Deus, seja realmente gastas, ó Pai, no altar de adoração do Senhor. Pai, por tudo e em tudo, muito obrigado, Senhor Deus, na pessoa bendita, santa e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos aí no final de mais uma programação, e eu estava agora aqui, pastor, nesta oração, e o Espírito Santo, ele tocou no meu coração, e eu queria trazer um tema já para a semana que vem, pastor Carlos. Como nós estamos falando aqui sobre os 10 mandamentos, você pode dizer assim, é um tema polêmico. Não é um tema polêmico, mas é um tema atual que com certeza entristece muito o coração de Deus, que é o adultério, pastor. Amém? Então, podemos fechar aqui, pastor? Amém? Então, na semana que vem, segunda-feira que vem, o nosso tema é adultério, tá ok? Fica ligadinho conosco, vamos aprender juntos, né?
E com certeza nós vamos conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vai nos libertando aí, e é uma bênção em nome de Jesus. Meu querido, olha, um beijo no teu coração, Deus te abençoe, e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, promessa não tardará. Eu sei